usar ao máximo a voz, revelar essas coisas. E agora tem um problema. Esse vírus que me pegou aí, não sei onde. Se for no Espírito Santo, acho que se for para o avião que é para a Bahia, quando eu entrei no avião, é uma coisa diferente. O fato é que estou com a voz lá, essas coisas, mas vou tentar economizar para ver se consigo ainda, pelo menos, cantar a missa, mais ou menos. E quem sabe até fazer uma pregaçãozinha pequena, mas acho que para a conferência dá. Então, nós continuando no mesmo plano, terminando aqui esse resumo, né, como eu disse a vocês, é um assunto imenso, quantidade de coisas, né, mas fazendo o resumo mais ou menos possível, nós ontem passamos pela introdução, morte, julgamento, particular e final, depois no inferno, né? Tratamos ontem do fogo do inferno, e agora a gente vai, nesse domingo de sol bonito, a gente vai ver coisas melhores. Bom, mas começando de algo também custoso, nós veremos o purgatório e o céu, porque cada um desses lugares tem uma lição a nos dar. E se o inferno nos ensina que como diz a Escritura, inicium sapientiae timor Domini, o início da sabedoria é o temor do Senhor. Todos têm que começar pelo temor. Normalmente é assim. E sempre o temor tem que nos acompanhar, porque nossa tendência para o relaxamento é um negócio impressionante. Hoje mais ainda, porque as ocasiões foram multiplicadas à enésima potência. Basta você ter uma caixinha dessa aqui, né, que está útil, está gravando a conferência, mas isso aqui você pode se elevar para o céu por meditações e pode ir para o inferno de ponta cabeça. Né? Todas essas caixinhas maiores, inclusive essa aqui, Paraguai também, mas tem esses efeitos, né? Quer dizer, as ocasiões são multiplicadas em todas as partes, né? O mundo é um mundo de apostasia. E então, mesmo o que procura Deus, tem sempre uma tendência a achar que está pesado, e mesmo na hora que ele passa na cabeça dele que está pesado, milhares de ocasiões são oferecidas para relaxar. Enquanto que antigamente, qualquer pessoa, eu gosto de sempre lembrar isso, vocês lembrem das histórias que contam dos seus parentes antigos, como a vida deles era mais dura. Eles não eram melhores do que nós, em termos de as tentações, isso, aquilo, mas eles tinham uma vida mais dura, pela natureza das coisas, trabalhavam mais, às vezes passavam fome. Tinha ar-condicionado? Não tinha nada disso, certo? Falaram, contaram a história aí, quando o ar-condicionado surgiu, né? Aí apareceu o carro com ar-condicionado. Aí qual foi? O preço do ar-condicionado foi o carro usado que ele vendeu e comprou ar-condicionado para pôr no carro novo dele. Quer dizer, era caríssimo uma coisa dessa. Hoje isso está vulgarizado, de tal modo que estão se exigindo agora os carros com ar-condicionado, isso, com aquilo. É impressionante como essas coisas eletrônicas se vulgarizaram. Qualquer um tem. Você tem um brinquedo eletrônico há 20, 30 anos atrás, é só ir. A criança nem pensava, mesmo classe média, nem pensava que o negócio era só para rico. Hoje qualquer um tem. E esses trocinhos aí você bota centenas e centenas de jogos. Não falo nem de moralidade. Só os joguinhos, você ficar estudando aquele negócio lá. E você perde um tempo imenso. Metade de uma jornada de trabalho. Mais. Tem crianças aí, rapazes, perdendo tempo com isso. Então a tendência para o relaxamento, para a tibieza, que é um mal muito grave. Pat Faber, por exemplo, quando fala da tibieza, ele escreve muito bem isso aí. E justamente é preciso que o temor então nos acompanhe. A gente lembrava, eu posso cair no inferno. O caminho não é um pecado mortal de uma hora para outra, normalmente não é assim. Normalmente é um relaxamentozinho, vai para cima. Aos pouquinhos a pessoa vai achando bonito, gostando e
se acostumando com situações perigosas. Padre, eu não queria interromper o senhor, mas aproveitando, o senhor não acha que a gente tinha que deixar fazer uma comunidade fora do mundo? Uma comunidade fora do mundo. Veja bem, ainda não há estações lunares disponíveis para isso, né? E sair do mundo só o religioso, e mesmo religioso, eu sair do mundo já há muito tempo. Onde eu estou? No mundo, infelizmente. Não é que é uma fortaleza, padre. Justamente, quer dizer, está aqui o lugar, mas é claro, as pessoas têm, depois dessas crises, eu como padre, eu tenho que voltar para o mundo. De certo modo, voltei para o mundo. Tinha pouco contato antes. As missões, né? Missões e o padre não tem jeito. Não tem jeito. É impossível, né? Então, depois eu fiquei 20 anos fora do mundo. E quando eu voltei, meu Deus do céu, situações assim, droga, essas coisas de perversões, aumentou de uma maneira impressionante, assim, é impossível, vulgarizou, incrível, eu fico espantado. Mas impossível você sair do mundo. Agora, o que é possível? Justamente isso. Associar-se os que querem combater o mundo e permanecerem católicos. Isso é que é possível. Inclusive, essas próprias coisinhas aí, que fazem tanto mal, elas acabam sendo úteis para a gente, contanto que a virtude preceda. Não tem jeito. Tem que ter a virtude para preceder. Se não preceder, meu amigo, não adianta. A pessoa se perde mesmo. Mas se a virtude preceder, você pode utilizar isso aqui, essa conectividade, para conectar, entre aspas, os católicos, cada vez mais, de modo que isso seja um substituto para o isolamento que quase necessariamente resulta da nossa simples adesão ao catolicismo. O isolamento vem, não tem jeito, tá entendendo? E não adianta sair do mundo, bom, se é um religioso com vocação também. Ele pode ir para uma casa religiosa, ele pode até, o que é mais raro, se tornar um eremita em algum lugar, mas isso é raro. Normalmente é assim, você vai ter que enfrentar o mundo. Agora, procurando se associar com outros. Ele não pode ficar sozinho no mundo, entendeu? Ele não pode ficar, eu não vou ficar aqui no meu lugarzinho fechado. Difícil. Mas o pessoal vai começar a apontar. Isso aí, ó. Tá vendo que isso aí não serve? Aí ele ficou doido. Entrou nisso aí, tá sozinho, trancado no quarto, não adianta. Mas se ele vê pessoas aqui e ali, e eles que assistem à missa, que se alegram, que conversam, etc. Não, mas isso aqui não tem nada de anormal, é isso. Então, a resposta é essa. Não é fugir do mundo, porque não tem como, mas é a associação, né, desses aqui e ali, para formar grupos cada vez maiores. Cada vez mais. Porque na medida que o pessoal for vendo, ele vai aumentando. Porque o medo do pessoal é esse. Eles têm aquela coisa, pulga atrás da orelha. É doido. Que nada, está fazendo coisa pior aí por debaixo do pano. Assim, eu já disse isso aqui várias vezes, nós somos rastreados. Não tem esses caminhões aqui, caminhão rastreado por não sei o que, nós somos rastreados. Se você passa para trás, se você quer ser católico, simplesmente, você vai ser rastreado. E daí a importância da conversão verdadeira da sua vida, não só dos neoconservadores que estudam e chegam a falar, isso aqui, ó, minha cabeça entender isso aqui, São Tomás de Aquino, etc. E tal. E você mas sua vida não muda, você vai ser rastreado e eles vão perceber, e isso vai ser um contra-testemunho. Certo? Então, Jesus falou, né, pai? Do jeito que vocês se amarem é que vão perceber que... Exatamente, porque isso não é novidade. Os primeiros cristãos foram assim. Mesmo. A diferença é que antes eram pagãos, agora são católicos, entre aspas. Católicos e outros. Certo? A diferença é essa. Mas era isso, eles eram rastreados, o pessoal ficava olhando, que negócio é esse? Maluco, inventava calúnia, dizia que havia sacrifícios humanos na Santa Missa. Os pagãos inventavam. Teve aquele negócio lá na catacumba, debaixo do chão, que negócio é esse? Hoje está muito Sacrifício de criancinhas, só também. Justamente, havia isso. Hoje a história se repete, mais ou menos. Então, o inferno ensina sobre tudo isso, retenhamos sobre tudo isso. O início da sabedoria é o temor de Deus. Nós temos sempre que ter essa coisa, mas de maneira serena, não como Mozart, mas como Gregoriano, né? De maneira serena. Há sempre a possibilidade enquanto nós estamos aqui.
Pois bem, o purgatório nos ensina que o ensinamento é relacionado também com o inferno. Quer dizer, nós temos que temer a condenação, mas nós temos que temer também o relaxamento. Nós temos que progredir. Porque justamente o purgatório é aquele estado em que a pessoa salvou a sua alma, mas ela não está pronta para Deus. É um grande dom de misericórdia. E aí a gente vê a loucura de muitos protestantes aí, sensatez, de negar o purgatório. Porque se não houvesse purgatório, então o sujeito morreu. Quem é que morre sem pecado? Quem é que morre sem pecado? E não é só o pecado. O pessoal pensa que é assim. Às vezes pensa que é assim, morreu com o pecado venial, não confessou. Não, não é só isso. Às vezes ele cometeu pecados mortais, ele se confessou. Mas e a pena? A desordem foi causada. Ele não vai pagar isso? E ele pagou na vida dele? Os pecadores que morreram em última instância, como aquele que foi atropelado no Rio de Janeiro e estava na praia, né? A vida mundana lá, e morrendo pediu para um padre, né? Padre, preciso de um padre, e não tira. Padre, na hora apareceu um rapaz lá de calção, disse, pode confessar, eu sou padre. Porque ele era um padre que tinha largado tudo, estava lá no mundo também igualmente, dá sem vergonha isso, mas realmente ele era padre, ele podia absolver. E ele salvou aquele mundano nos últimos momentos. Né? Um padre de calção, mas salvou mesmo. Mas será que ele, pronto, não tem mais nada para pagar? Foi perdoado, mas e a dívida? Pode estar até hoje lá queimando no purgatório. Então, o purgatório é uma invenção de misericórdia. Porque se não houvesse o purgatório, todo mundo que vai para o purgatório ia para o céu, não ia para o inferno. Nada de impuro pode comparecer diante de Deus. Impossível. Então, meu amigo, não tem conversa. Você tem um pecadinho, 2, é inferno. Um pecadinho deliberado, pequeno, de gula, tudo, inferno. Já pensou? Não é à toa que o protestantismo se desdobrou em grande parte em jansenismo. Não adianta, você se separa do magistério, as maluquices começam a aparecer. Então, é uma invenção da misericórdia divina. Você, pecador, mas você quer Deus apesar de tudo, você não o ofendeu gravemente, então você se salvou. Ah, que grande coisa! Você se salvou. Você está salvo. Você deu certo na vida. Mas você não está pronto. Então, o purgatório. Então, o purgatório, ele apresenta certas semelhanças com o inferno. Inclusive, parece até que é um pavimento superior, né? Isso fala o caminho no fogo do inferno. Vamos explicar. É um pavimento superior. Né? Nas visões dos santos, revelações, são muita coisa, é simbólica, mas às vezes se coloca isso mesmo. Quer dizer, o inferno embaixo, o purgatório está em cima, está debaixo da terra. E nós temos a pena, como no inferno, a pena do dano e a pena do sentido. A maneira é diferente, mas são esses dois jeitos. Por quê? Porque o que está sendo punido no inferno e no purgatório? O pecado. No inferno, o pecado mortal que separou de Deus definitivamente. No purgatório, ou o pecado mortal perdoado, mas cuja dívida resta, ou então os pecados veniais que foram perdoados ou não foram perdoados, etc, etc. Mas é sempre o pecado, a desordem. Ora, o que é o pecado? Para resumir,
frase latina. Avessio a Deo et conversio ad creaturas. Duas coisas, duas notas essenciais do pecado. Avessio a Deus, a Deo, você se volta contra Deus. Conversio ad creaturas, você se volta para as criaturas. Sempre isso o pecado. Pode ver, todo pecado aí. Qualquer pecado que vocês imaginarem aí é isso. Você se volta contra Deus, mas se volta para a criatura, alguma criatura. Se eu cometo pecado de avareza, Deus ensina, não ganhe moderadamente, não faça isso, não faça aquilo. Você, rapaz, isso aqui eu vou passar a perna, eu vou fazer alguma coisa, nada, não vou, esse dinheiro aqui é meu, não falta, quer dizer, você se volta contra Deus e diz isso, e você se volta para aquelas criaturas, você pega aquela dinheirada, bota no cofre, né? E no cofre você bota também o seu coração, como fez aquele avarento que Santo Antônio disse na pregação. Ele morreu e o Santo Antônio disse, ele fez, a segunda palavra do Evangelho, onde está teu tesouro, está teu coração. Vão abrir o cofre desse senhor aí, vocês vão achar o coração dele. O pessoal foi lá, abriu o coração dele, estava lá mesmo. Santo Antônio. Então, a essas duas características correspondem as duas penas. Avessio a Deo, afastamento de Deus, pena do dano. Pena do dano. Conversio ad criaturas, penas dos sentidos. E como? Em um e outro caso, inferno e purgatório. As duas coisas existem, já que é pecado, se trata de pecado, logo haverá também, tanto no inferno como no purgatório, a pena de dano e a pena de sentidos. Porém, a maneira é diferente. E como é diferente? Porque no caso do purgatório, a pena do dano não é definitiva. E a pena do dano no purgatório não é resultado de uma obstinação. É resultado de um despreparo. Consequência. No inferno, a pena do dano é infinitamente aumentada pelo ódio que o condenado, o danado, daí porque tem que, é um pouquinho pesado se chegar um menino e falar, menino danado, não diga isso. Ele é meio peralta, mas danado, que não sei se dizem aqui, né? Na Bahia se diz isso, menino danado. Diz muito. Diz muito, não é bem, porque danado é que perdeu a... É impressionante a semântica, né? Eu já expliquei isso para vocês, a questão do latim na missa, porque justamente a semântica muda os sentidos das palavras. Essa palavra que eu disse ontem, que o pessoal às vezes tem como palavrão, aqui não é palavrão, desgraçado, perdeu a graça, é um danado, certo? Mas eu já vi dizer, já tem tempo, o padre Jair me contou que quando ele estudava música lá no seminário, tal, e o padre Jair tinha um ouvido bom, canta bem tudo, aí o professor dizia, esse aí tem um ouvido desgraçado. Na Bahia é elogio. Eu não sei se aqui é assim. Mas na bola mesmo, você passa por... Esse aí é bem desgraçado para jogar bola. Pega a bola. É um absurdo, é o contrário. É o contrário. Mudou o sentido da palavra. Tem até música que fala de danado, que está danado de bola. Exatamente, mas é isso. Não, é uma palavra ruim. É uma palavra ruim. O danado é aquele que sofre a pena do dano. Aquele que se condenou. Aquele que se condenou. Então, o danado no inferno, ele tem ódio, porque essa danação vem da obstinação dele. E isso aumenta infinitamente a pena dele e torna eterna, porque é ele que não quer, ele não quer. Ele tem ódio. Ele tem ódio. Ele morre, e daí certos, como eu contei ontem, né, certos... pessoas que se perderam, eles morreram em acessos de ódio, como Voltaire, como Stalin, por exemplo. Né? Morreram em acessos de ódio. Ou morreram fazendo rituais de cabala, meio satânicos, como Karl Marx. Botar uma fita aqui na testa, ritual da cabala, morreu assim. Então,
Mas no purgatório, o danado, já que ele está sofrendo a pena do dano, essa danação é por despreparo, não é por obstinação. Consequência, essa danação não é eterna, é temporária. E segundo, é uma danação que se acompanha não de ódio, mas de desejo de Deus. Então é completamente diferente. A maneira é completamente diferente. Ela é temporária e ela é acompanhada de consolações. E daí, por exemplo, as revelações dos santos, parece que as mais perfeitas, as mais, digamos assim, teologicamente aproveitáveis revelações a respeito do purgatório são as de Santa Catarina de Gênova. Santa Catarina de Gênova, que escreveu o livro do purgatório. E justamente ela fala uma linguagem que surpreende aparentemente. Ela fala de sofrimentos enormes, de alegrias imensas. Como entender isso? Basta você ver a vida dos santos. Na vida dos santos se vê isso. Sofrimentos enormes e ao mesmo tempo alegrias imensas. Porque lá no purgatório, com certeza, as pessoas estão se santificando. Nossa Senhora visita também, né? Sim, tudo isso, vou descrever depois, mas justamente é um caminho de santificação o purgatório. Você lá, você vai se santificar, não tem jeito. Aqui, você pode se santificar, pode, claro, mas às vezes você começa a achar que está duro demais e aí vem um relaxamento. Lá no purgatório não tem jeito, meu amigo. Você vai se santificar mesmo e por isso você vai sofrer. Mas você também vai ter as consolações que fazem parte da vida de todos os que se santificam. Então, você tem a pena do dano do purgatório. E, além disso, a pena dos sentidos. Essa pena dos sentidos trata-se, primeiramente, do fogo. Um fogo que é, segundo a opinião dos teólogos, da mesma natureza que o fogo do inferno. Nós explicamos ontem, né, aquela natureza misteriosa, um tanto misteriosa, do fogo do inferno. Nós ontem descrevemos as opiniões dos teólogos. Antes de São Tomás de Aquino, até mesmo São Alberto Magno tinha essa opinião, se opinava que a ação do fogo no inferno era uma espécie de ação psicológica, ou seja, você vê aquela coisa terrível e a alma ficava com medo e aquilo é um sofrimento. Realmente, bom, mas São Tomás foi mais fundo. São Tomás de Aquino comparou a ação do fogo no inferno à ação de um sacramento. Por quê? Porque, assim como no sacramento do batismo, por exemplo, a água cai na cabeça da criança, lava a cabeça da criança. Mas o que é lavado de fato? É a alma da criança. Então, aquele instrumento material exerce uma ação na alma. Assim também, o fogo, sendo instrumento da justiça de Deus, recebe a virtude de atingir a alma daquele que é condenado. E mais ainda, recebe a virtude de conter o condenado nos seus limites. E aí eu citei aquela visão das crianças de Fátima, aquelas crianças que viram aquilo e ela dizia que as almas eram como brasas incandescentes, como se elas estivessem sendo limitadas pelo fogo. Não eram almas que estavam no meio do fogo queimando, não, elas eram como brasas, ou seja, era a ação limitadora do fogo do inferno. Então, o fogo do purgatório exerce uma ação semelhante. Semelhante. Certamente, a intensidade é menor. E há várias intensidades. Há mesmo quem diga que são revelações privadas, mas tem uma certa credibilidade, mais de uma, que há 3 estágios principais no purgatório. O último dos quais, lá embaixo, é bem perto do inferno. Então o fogo lá está mais pesado. Tem o intermediário,
e tem um mais em cima, que é já perto do céu, e portanto não há fogo ali. Dizem revelações privadas, dizem até que encontraram grandes pecadores lá na parte mais baixa, e também religiosos que não cumpriam a sua vocação. Religiosos tíbios. Porque a tibieza é uma coisa que rende o purgatório daqueles. Para o religioso pior ainda. Porque o religioso ele faz voto, com os votos dele, ele se põe no estado de perfeição. Então, ele não tem a obrigação de ser perfeito, de nós, fosse isso. Mas, ele tem a obrigação de tender, de se esforçar para a perfeição. Isso também, meu amigo, é pesado. Então, isso se opõe diretamente ao quê? À tibieza. Então, o religioso tíbio é muito feio, meu pai. Muito feio. E é curioso que a gente nota na religião conciliar, na igreja conciliar por aí, que o menor mal que faz, o menor, isso nos melhores, é a tibieza. Ele fica bom vivão, como se diz. Boa vida, tal, se instala lá na paróquia, tem um bom salário, tem muitos fiéis, isso, aquilo, aí toda hora está trocando de carro novo, e ninguém diz nada dele. Ele cumpre os deveres dele. Ele não anda com amante, por isso não tem nada disso. Ele cumpre assim os deveres dele, as coisas dele, não tem escândalo nenhum na vida dele. Mas, eita que já gosta de comer. Né? Lá no almoço, devora tudo, ainda fica rindo, assim, ainda dá lições, rapaz, olha, bolo com sorvete excelente, não sei o que, chega o chocolate, ele passa, irrita, não ri, brinca com ele, gente boa, tá pronto. Às vezes eu entro na dança também. Então, aí já vai descendo um pouco, né? Mas se ele chegar só a isso, inclusive a revelação privada, não sei qual foi, acho que estava no outro leitor digital, dizia o seguinte, que encontrou lá um padre, parece um religioso, que era uma pessoa piedosa, mas estava lá porque na mesa ele exagerava. Né? E, então, é o mínimo que pode acontecer, um mínimo. Ele fica mole, ele fica... Todo mundo gosta dele, quando morre, é um santo. É um santo. Meu Deus, que falta de noção. Falta de noção completa, né? Morreu um padre em Salvador, você viu? Mataram um padre em Salvador. Não, mas ali já é coisa muito pior, né? É. Tudo indica. Ali não é mais. Ali já é o. Ali Porque não é justamente tibieza, não. essa coisa não pode se manter. Talvez em alguns pode se manter, mas vai piorando cada vez mais. Os escândalos são de natureza cada vez pior. Piorando, ninguém sabe onde vai parar isso. Mas o que eu quero dizer é isso, mesmo no atual estado da igreja conciliar, o menos ruim que pode acontecer é ficar nessa moleza. Ficar nessa moleza comum, que eu sei, que é uma pessoa assim que tem princípios, tudo, né? Estava lá, de vez em quando o Bahia não cai na segunda divisão, né? Ele bota a camisa do Bahia e sai na televisão. Ai, meu Deus. Bobagem, mais nada, tolice. E isso aí, justamente, para um religioso, para um clérigo, se opõe diretamente àquela obrigação que ele tem de entender a perfeição. O que não fez voto, a pena vai ser menor. Eu tenho também. Sede santos como o vosso Pai Celeste é santo. Todo mundo tem essa obrigação. Mas a do religioso, aquilo é sacramentado. Digamos assim. Aquilo é garantido, reforçado pelos votos que ele faz. Pelos quais ele se coloca num estado. E por isso, um estado de perfeição que o faz diferente dos outros. E daí, ele tem que ser diferente dos outros. Ele tem que aparecer diferente dos outros. Como chegou um senhor lá no aeroporto de Vitória, chegou, você sabe que eu só vi isso na televisão, não sei o quê. Não, na televisão na realidade também existe. Porque é algo que deve decorrer naturalmente daqueles que entram nesse estado de perfeição. Ele tem que se distinguir dos outros, porque ele tem mais obrigações. E se ele não cumprir essas obrigações, o purgatório dele vai mais pesado, o fogo vai ser mais forte. E a questão do valor do sofrimento para diminuir o purgatório aqui? Justamente porque aqui, a questão é a seguinte, aqui nós podemos merecer, no purgatório ninguém merece. Sabia disso? No purgatório você é purificado. Você não pode fazer um ato de virtude que vai purificar você. Você não pode nem fazer uma oração para diminuir sua pena no purgatório. Já pensou? Senão eles iam rezar, diminui esse fogo aqui. Não.
Você está fixado, uma espécie de fixação. Você vai ser purificado. Você está salvo, meu amigo. Mas você vai ficar ali queimando. Você não pode merecer atos de virtude, nada para se livrar disso. Você não pode, da sua iniciativa, conseguir uma indulgência para você. Outros podem por você, mas você não pode. Então, aproveite enquanto você está aqui. Porque aqui eu posso obter as indulgências do Santíssimo Sacramento. Posso rezar um rosário diante do Santíssimo Sacramento, indulgência plenária. Posso rezar, pedir ao Nosso Senhor, meu Deus, me perdoe todos os meus pecados, etc. E você pode obter também pelos seus familiares. Há até uma opinião bastante aceita de que a pessoa que reza pode obter graças até de conversão pelos que já morreram. Como assim? Ele já morreu, se estiver no inferno. Mas você não sabe se ele está no inferno. Mas se você reza agora por ele, Deus pode, nós não podemos, é claro, mas Deus que tem um futuro, o presente, o passado e o futuro, tudo previsto, tudo está diante dele, ele sabe que você vai rezar 1000 rosários, milhares de rosários até o final da sua vida, e você vai pedir pela conversão daquele avô seu que você gostava, o pai ou mãe, etc., e que morreu, você não sabe. Quem de nós não tem esses exemplos? Né? Todos nós. Então ele salvou contando com as orações que vai vir. Contando com as orações que você fez agora. Você não sabe, você não pode garantir nada, meu caro. Mas se esforce. Se esforce. E isso no caso de um religioso é maior ainda, né? Porque devido ao estado de perfeição, as orações dele têm um valor também maior, se ele leva a sério, né? Claro. De tal modo que Santa Bernadette de Soubirous dizia, bom, pode ser um pouco hiperbólico, né? Espero que seja isso mesmo, que parente de religioso não se perde. Parente de religioso, não sei até que grau, né? Mas diz que mas o Voltaire, a irmã dele não era assim. Justamente, porque justamente tratava-se de uma perversidade muito grande ali. Mas, por isso que eu disse, é um tanto hiperbólico. E não se pode dizer que ele está no inferno também. Não, saber Deus, ali né? realmente está bem difícil, porque vai ter uma revelação particular, né? Tem uma revelação particular? Mas de um modo geral, parente de religioso, pelo menos tem graças muito maiores, se o religioso der a sério também. Né? Até os que morreram antes, que nem conheceram, isso pode ocorrer. Ou graças de conversão, ou sufrágios também para as almas deles. Agora, o que está no purgatório, não. Ele não pode fazer nada, ele está imobilizado ali. Ele está imobilizado e ele só vai... aquele sofrimento dele todo só vai purificar. Não vai ser mérito para ele subir mais no céu, não, nada. Ele só está ali queimando para tirar as faltas, os erros, as dívidas que ele tem para com Deus. Ora, no entanto, esses sofrimentos, essa pena de dano e essa pena de sentido, tem o que não tem no inferno, quer dizer, os abrandamentos. Mas eu não entendi muito bem. O quê? A alma que já foi condenada, já passou pelo juízo particular dela. Como que ela se encaixa? Como que ela poderia se salvar? Deus, veja bem, um avô seu, digamos assim, morreu, você nem o conheceu. Eu mesmo tenho um caso. Um avô meu morreu, não andava bem. A gente sabe, eu sei, os parentes dizem que pouco antes de morrer, ele foi visto na porta da igreja ajoelhado, a porta estava fechada, a igreja estava fechada, ele estava ajoelhado rezando. Bom, teve um ato de contrição, estava pensando, pouco tempo depois ele morreu. Então, não sei, nem conheci. Mas, ele já morreu e foi julgado, né? Mas você sabe qual foi o resultado? Ninguém sabe. Certo? Então, eu estou rezando por ele. Rezo. Tantas missas, etc. Incluo habitualmente, etc. Então, essas orações que eu faço, se Nosso Senhor levar em conta, Nosso Senhor já previu que se chegar, ele já prevê que ele receberia as graças suficientes
para ter um ato de contrição e se salvar. Certo? Isso Deus prevê, eu não tenho como. Ninguém tem como. Da nossa parte a gente confia e reza. O resultado nós não sabemos, só quando a gente chegar lá. Só quando a gente for também que a gente vai saber. Certo? Então, essa é o que a opinião, não é um dogma, mas é uma opinião autorizada, aceitada, de vários teólogos, etc., na igreja. É uma opinião, a gente pode discordar, não é uma coisa obrigatória. Mas é uma opinião aceitável, tem autoridade. Tem Eu, por exemplo, meu irmão que morreu luterano, assim, de forma praticamente brusca, eu posso rezar por ele, sem problemas. Pode rezar por todo mundo. Ninguém sabe o resultado, pode rezar por ele. Porque há uma probabilidade de ele poder estar no purgatório. Pode. Porque Deus já sabia que na frente você rezaria por ele. Rezaria por ele, quem sabe, a gente não sabe. Mas nós podemos. Nós podemos. Agora, se isso vai ter... Só não posso ter certeza. Certeza ninguém pode ter. Certeza ninguém pode ter de nada. Me explicou Dom Tomás, a última vez que eu vi ele, que se a gente reza pelas almas em purgatório, sabendo ou nem sabendo se eles saíram ou não, essas orações, se eles já saíram, por exemplo, essas orações vão estar utilizadas em outra coisa. Em outra coisa. Nunca se perde a oração. A gente não sabe, ele já saiu ou não está, sei lá. Ele fez a comparação, a razão porque ele está fazendo a comparação com a missa Unacum, que é se... Então as orações estão... Justamente, o nosso show sempre aproveita a oração. Ninguém, daí porque a gente tem que se esforçar ao máximo. Uma das coisas que enfraquece a nossa oração é essa falta de esperança. Você chega, não sei, rezo por fulano, mas fulano andava torto. Será que vale a pena? E aí aquele pai vai distraindo, vai amolecendo, e você vai rezando mole, cheio de distração. Não, reze, porque a gente não sabe. E quanto mais você rezar, maior a possibilidade daquilo ter dado certo mesmo. Sim. E as orações apropriadas seria o rosário ou tem outras orações? Não, sobretudo o rosário, mas, por exemplo, uma prática pelas almas do purgatório que aqui no Brasil não é muito utilizada. Na Europa é muito utilizada. Você oferecer missas, ou seja, nos conventos, os padres, é claro, tradição, né? Católicos. Padre católico. E os padres, eles recebem, podem receber uma espátula por uma intenção na missa. Eles podem oferecer a missa por quantas intenções ele quiser. Mas as pessoas têm esse costume de dar uma espátula. No caso, lá no mosteiro a gente cobra R$30 por uma missa. Quer dizer, uma espátula. A pessoa dá R$30 numa intenção de uma missa. Missa por um parente dele, por uma pessoa que morreu, por isso, ou intenção de vivos também, não importa. Você dá aquela espátula e o padre vai celebrar a missa, vai incluir necessariamente aquela intenção na missa dele. Ele só pode botar uma intenção só, é claro, só pode cobrar por uma, mas ele pode pôr quantas intenções se ele quiser. E isso tem um valor diante do nosso Senhor, por quê? Porque é educativo, claro que a missa tem um valor infinito, mas você ajuda a manter o padre, a dar uma ajuda para mosteiro, convento, sei lá, para aquele padre, porque ele precisa de uma ajuda, e você está tirando do seu, mostrando que aquela missa, você está valorizando aquela missa, você está oferecendo aquele esforço. Então, isso criou um costume na Europa, que os padres lá não têm condição de rezar todas as espóstulas que lhes são oferecidas, porque são muitas. Então, eles distribuem para cá. Antes do problema com a fraternidade, né, a gente tinha intenções que não tinha, era direto. A fraternidade nos dava intenções, direto, intenções de pessoas lá da Suíça, da Alemanha, da França. Eles não tinham condição de dar conta. Gregorianas e mais gregorianas eu celebrava por essas pessoas. Por alma de, não sei o que, fulano, nome alemão lá, que eu nem sabia, a gente celebrava, não parava mais. Está entendendo? Depois... Aí não teve mais isso, a gente mesmo, olha, a gente celebra a missa por você até terminar as últimas, que a gente tinha para 2 anos. Uma vez eu fiquei 2 anos celebrando gregorianas, que o pessoal não dava para a gente, não sei quantos dólares ali, para ficar celebrando, até terminar, porque eles tinham demais. Mas aqui não, aqui é mais difícil. Tem também, mas é menos, bem menos. Sim.
Não, Jesus nos conhece antes de vir do ventre da nossa mãe, não é isso? Claro. Pois é. E ele já sabe aquele que vai para o céu, vai para o inferno desde antes da Olha, Isso é complicado. Peraí, cara. o artigo do Dicionário de Teologia Católica sobre a predestinação, escrito pelo padre Garrigou Lagrange. Um artigo de dicionário, tinha 279 páginas. Então, A definição. artigo de dicionário, livro de 279 páginas. Só dessa palavra? Não adianta ficar encafifado com isso. Deus sabe, mas nós não sabemos. Relaxa.